Nesse mês de missões, hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens, cujo título é De Jerusalém ao Mundo, onde nós vamos refletir sobre esse assunto tão sublime, tão especial e tão importante para nós, que é missões, a missão de Deus na terra. Então nós iniciamos hoje, durante todo o mês, estaremos caminhando nessa série de mensagens, de Jerusalém ao mundo. Convido você a participar todos os domingos. Você que nos visita, está convidado para estar conosco no próximo domingo também. Se não puder estar aqui, convido você a acompanhar a nossa série de mensagens no nosso canal do YouTube. E hoje, a nossa primeira mensagem da série, nós vamos trabalhar o tema Poder para testemunhar. Poder para testemunhar, com base no texto de Atos capítulo 3, versículo 11 ao 21. Abra a sua Bíblia e permaneça com ela aberta durante toda a exposição desse texto. Diz assim a palavra de Deus, acompanha aí a leitura. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico, chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita, na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos teus santos profetas, desde a antiguidade. Amém. Até aí o versículo 21. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós estamos aqui diante do Senhor, estamos com a Tua palavra aberta diante de nós, a Tua palavra foi lida, e nós cremos que é a Tua palavra inerrante, suficiente, eficaz, e nós queremos suplicar ao Senhor, Pai, pelo Teu Espírito, conduza a exposição do texto sagrado, e que o Senhor, pelo Teu Espírito, ilumine a nossa mente, Pai, e nos dê entendimento daquilo que o Senhor mesmo deseja falar ao nosso coração, de maneira que a Tua palavra produza transformação em nós. Em nome de Jesus, que nós suplicamos. Amém e amém. Querido, Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, que era médico, companheiro de viagem do apóstolo Paulo, o mesmo Lucas que escreveu um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, que escreveu o evangelho de Lucas, escreveu também Atos
dos apóstolos. E ali no Evangelho, quando ele escreve ali aquele Evangelho, Lucas narra o ministério de Jesus na terra. E aqui em Atos, depois da morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e a ascensão de Cristo aos céus, Lucas então, em Atos, começa a narrar exatamente os atos dos apóstolos. O que os discípulos fizeram, o início da igreja cristã, da igreja primitiva, que começa ali em Jerusalém, e aqui está a narrativa de como a igreja, a mensagem do Evangelho sai de Jerusalém e começa a avançar aos confins da terra, e começa a avançar ao mundo. Daí o título da nossa série de mensagens, de Jerusalém ao mundo. E querido, um versículo muito importante nesse livro, e que é considerado pelos estudiosos, pelos teólogos, como um versículo chave desse livro, para a gente entender esse livro, é o versículo 8 do capítulo 1. Então quero convidar você a voltar algumas páginas aí da sua Bíblia, depois você volta para o capítulo 3, e veja aí no capítulo 1, o versículo 8, você vai perceber que os apóstolos aí nesse versículo são incumbidos por Jesus de uma grande tarefa, uma grande missão. Jesus está dando uma missão para os seus discípulos. O texto diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então veja, sereis minhas testemunhas. É essa a incumbência de Jesus para a sua igreja, para os seus discípulos naquele momento, essa a incumbência. E fica tranquilo que quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vocês, vocês irão receber poder, para que vocês possam testemunhar ao meu respeito. O que é uma testemunha? Uma testemunha é alguém que relata o que viu, o que ouviu. E essa palavra no português, testemunha, vem da palavra grega mártir. O que é um mártir? Na nossa cabeça é alguém que morreu, né? Nós temos vários mártires na história do cristianismo, mas a palavra mártir ali é a ideia de testemunha. Por que muitos dos nossos irmãos morreram? Porque eles testemunharam de Cristo com coragem, com ousadia, não negaram a fé e preferiram morrer do que negar a fé no Senhor Jesus. Ser testemunha é isso, é viver assim, refletindo Cristo, testemunhando Cristo, está disposto a morrer pela causa do Evangelho. E muitos, de fato, como nós sabemos, morreram cumprindo essa sublime missão de testemunhar de Cristo. É interessante, irmãos, que o texto ele descreve geograficamente a propagação do Evangelho. O texto deixa claro para nós que a tarefa dada por Jesus não era para testemunhar somente em Jerusalém, mas Jesus é claro em dizer, Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, ou seja, no mundo inteiro, todos os povos, raças, tribos e nações. É por isso que o Evangelho saiu lá de Jerusalém e chegou aqui até nós. E o livro dos Atos dos Apóstolos relata exatamente a concretização dessa incumbência dada por Jesus. Se você ler todo o texto, e nós aqui na escola dominical estudamos esse livro todo, então você vai se lembrar, vai perceber que nos primeiros 7 capítulos desse livro, a igreja avança em Jerusalém e na Judéia. Quando chega no capítulo 8, o Evangelho chega em Samaria, e a partir do capítulo 9,
o Evangelho avança aos confins da terra, começa a avançar para o mundo, e esse livro termina no capítulo 28, todavia não há uma conclusão. Esse é um livro sem conclusão, esse é um livro sem final. Por quê? Porque a história de Cristo, a história da igreja de Cristo ainda não terminou. Eu e você estamos aqui hoje, 2000 anos depois, e nós temos a responsabilidade de continuar essa história. Cabe a nós darmos continuidade na tarefa de sermos testemunhas de Cristo, pregando o Evangelho até os confins da terra e fazendo discípulos de todas as nações. Essa missão que inicia ali, ainda não foi acabada. Nós ainda estamos cumprindo, capacitados pelo Espírito Santo de Deus, cumprindo essa missão. Por isso que o livro não tem um final, porque esse livro ainda está sendo escrito hoje, nos nossos dias, e a gente faz parte dessa história. Veja, antes da gente chegar no capítulo 3, o texto que nós vamos pensar aqui, é importante destacar que, no capítulo 1, Lucas narra a ascensão de Cristo, quando Cristo subiu aos céus depois da sua ressurreição. E ele mostra para nós que os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, e eles estavam perseverando, unânimes em oração, aguardando o cumprimento da promessa. Que promessa, irmãos? Pode falar. Eles estavam perseverando, unânimes em oração em Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa. Qual promessa? A descida do Espírito Santo, que capacitaria a igreja a cumprir essa missão, a testemunhar, a ir por todo mundo pregar o Evangelho. E essa promessa se cumpre em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado, e o texto nos informa que quando o Espírito Santo foi derramado, e o texto nos informa que a multidão ficou perplexa diante daqueles acontecimentos, e alguns disseram assim: olha, eles estão embriagados. Mas nesse momento o texto diz que o apóstolo Pedro ergueu a voz e disse assim: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, esses homens não estão embriagados, mas o que ocorre aqui é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aí ele cita as palavras do profeta Joel. Ele diz: nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Enfim, e Pedro então continuou o seu discurso, Pedro continuou o seu sermão, testemunhando de Cristo, pregando o Evangelho, e o resultado foi que houve cerca de 3.000 conversões, e esses homens e mulheres foram batizados naquela noite, quando Pedro então, com autoridade, cheio do Espírito Santo de Deus, prega o Evangelho para aquela multidão. E aí a gente chega no capítulo 3, e no início do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, tem uma passagem aí muito conhecida, a passagem daquele coxo, daquele aleijado de nascença, que ficava ali na porta do templo, e Pedro e João, quando foram subir ao templo para orar, aquele homem, ele estendeu as mãos, ele pediu esmolas, como de costume, e Pedro olha para ele e diz assim: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda em nome de Cristo Nazareno. E o texto diz que aquele homem se levantou, as suas pernas se endireitaram, e ele entrou pulando, alegre, ali no templo, e todos ficaram impressionados. Ora, esse não é aquele homem, aquele coxo de nascença, que está ali na porta do templo todos os dias pedindo esmolas? Como que ele está aqui agora completamente curado, saltando de alegria? Isso deixou todo mundo impressionado. E aí a gente chega no versículo 11,
que é a passagem da nossa meditação. E o versículo 11 diz assim: apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Veja, todo mundo ficou impressionado com aquele milagre. Pedro e João se tornaram o centro das atenções. Todo mundo estava em volta deles. Olha o que esses homens fizeram. E aí o que aconteceu, irmãos? O que Pedro fez? Ele poderia ter falado: viram como eu sou poderoso? Vocês viram o que eu fiz? Mas sabe o que Pedro fez? Fez a mesma coisa que ele havia feito no dia de Pentecostes. Ele pregou o Evangelho. Ele aproveitou essa oportunidade que estava todo mundo olhando para ele e pregou o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pedro, nesse momento, tirou os holofotes dele e colocou os holofotes para Cristo, para poder Cristo aparecer. É isso que o poder de Deus faz conosco, meus amados irmãos. Ele nos capacita para a gente exaltar e glorificar o nome de Cristo. E essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui: poder para testemunhar. Em primeiro lugar, o poder do Espírito, ele te capacita para exaltar e glorificar a Cristo. Aqui no versículo 11, está todo mundo em volta de Pedro e de João, todo mundo impressionado. Agora veja o versículo 12, o que acontece. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Olha o que Pedro fez. Ele direcionou o olhar da multidão para o Senhor Jesus. Ele disse: por que vocês estão olhando para nós, como se nós tivéssemos feito isso? Não foi a gente. Ele falou: olha para Cristo. E no versículo 13, no início do versículo 13, ele disse assim: o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a teu servo Jesus. Pedro está dizendo o seguinte para aquela multidão: não olhe para nós, porque nós não temos mérito nisso, foi o Senhor Jesus. Deus o glorificou, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele glorificou a teu servo Jesus. Jesus é responsável por esse milagre, portanto a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Foi exatamente isso que aconteceu aqui, meus amados irmãos. Agora veja, é ou não é verdade que muitas vezes nós vemos líderes cristãos e até denominações sendo idolatradas por conta de supostas curas, milagres e ações extraordinárias? É muito comum a gente ver líderes sendo idolatrados, igrejas sendo idolatradas, como se o poder tivesse naquele homem, como se o poder tivesse naquela denominação. Mas a gente aprende algo muito precioso aqui nesse texto. A gente aprende que todo verdadeiro movimento de Deus tem Jesus em lugar de proeminência. Entenda isso, meu amado irmão. Se houver um movimento, se alguém disser assim: olha o movimento, olha o que o Espírito Santo de Deus está fazendo naquele lugar, querido irmão, se Cristo não tem lugar de proeminência, cuidado com esse movimento. Se Cristo não é exaltado, se Cristo não recebe os méritos, se Cristo não é glorificado, esse movimento não é um movimento de Deus, porque quando o Espírito Santo de Deus está verdadeiramente agindo, Ele aponta os holofotes para Cristo, Ele tira os holofotes da denominação, da igreja, do pregador, e Ele aponta para Cristo e faz Cristo aparecer e dá os méritos para Cristo. E somente Cristo é glorificado quando de fato o Espírito Santo de Deus está agindo de forma extraordinária, é para o louvor de Cristo. Você precisa entender algo, meu irmão: a ação do Espírito de Deus não produz idolatria de líderes, a ação do Espírito Santo de Deus não produz
idolatria de denominações. O verdadeiro mover do Espírito Santo de Deus produz adoração sincera ao único que é digno de todo louvor, de toda adoração e de toda glória, Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Toda vez que você olhar para um movimento, que supostamente seja um movimento do Espírito Santo de Deus, faça essa análise. Quem está recebendo a glória nesse movimento? Quem está aparecendo? Se não for Cristo, certamente esse movimento não é produzido pelo Espírito de Deus. E meus amados irmãos, para sermos testemunhas de Cristo, o Espírito de Deus nos capacita a fazer isso que Pedro fez. Não olha para mim não, a glória é dele, a glorificar a Jesus, é para isso que nós nascemos. E veja, irmãos, que interessante, aquelas pessoas que estavam ouvindo Pedro ali, que estavam ali no templo naquele momento, eles sabiam que Cristo havia sido morto de uma forma humilhante, mas o Pedro aqui, ele não aponta para esse Cristo humilhado, ele não está apontando para esse Cristo pendurado em um madeiro ali na cruz do Calvário, não. Pedro está falando aqui de um Cristo vivo, glorioso e poderoso. Ele diz assim: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó glorificou a Jesus. Ele não está falando aquele Jesus pendurado na cruz, aquele Jesus que foi morto, não, ele está dizendo Deus glorificou. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o Deus dos judeus ali, que estavam ouvindo aquilo e que rejeitaram a Cristo, e Pedro estrategicamente está fazendo uma ligação entre os judeus e Jesus, dizendo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó glorificou, ele está glorificado. Veja o versículo 16, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu esse homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a esse saúde perfeita, na presença de todos vocês. Olha que interessante, irmãos, havia pouco tempo que Jesus tinha sido crucificado, e esse povo que estava ali, presenciou isso, e Jesus está dizendo, quem fez isso aqui foi aquele que vocês crucificaram. Jesus está dizendo, esse milagre que aconteceu aqui diante dos olhos de vocês, foi uma intervenção do Cristo, que nesse momento está glorificado, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, foi Ele que fez isso. Meus amados, é esse Cristo que nós precisamos proclamar. Nós somos testemunhas desse Cristo que venceu a morte e o inferno e que está vivo pelos séculos dos séculos. Nós não testemunhamos sobre um Cristo que está pendurado em uma cruz, humilhado, sangrando, morto. Não, nós testemunhamos acerca de um Cristo soberano, que é Rei dos reis. As nações são diante dele como gotas, as nuvens são o pó dos seus pés. Diante de Cristo Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. É esse Cristo que tem o domínio sobre todas as coisas. É acerca desse Cristo que nós testemunhamos, e o Espírito Santo de Deus nos dá poder para a gente proclamar esse Cristo que está glorificado ao lado de Deus Pai, que está edificando a sua igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Cristo glorificado, poderoso e soberano. Louvado seja o Senhor. É esse Cristo que nós testemunhamos. Foi essa missão que Deus deu para nós, testemunhar. Vocês vão receber poder para testemunhar acerca desse Cristo poderoso e exaltado. Mas em segundo lugar, irmãos, o poder do Espírito te capacita para entender e alertar sobre o perigo de rejeitar a Cristo. Veja, irmãos, o Espírito Santo de Deus nos capacita a entender o perigo de rejeitar a Cristo, e nos capacita para a gente alertar as pessoas sobre os perigos de rejeitar a Cristo. Acabamos de dizer aqui que Jesus, ele foi exaltado por Deus, mas eu e você sabemos que esse mesmo Cristo foi rejeitado pelos homens. Veja aí o versículo 13,
O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Aí veja a continuidade: a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando esse havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem o homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunhas. Veja o que está acontecendo aqui, meus amados irmãos. Pedro, ele foi direto, quando ele descreveu aqui a desonra com que aqueles homens trataram o Senhor Jesus. A nação de Israel entregou Jesus a Pilatos, e quando eles fizeram isso, eles estavam negando que Cristo era o Messias, eles estavam rejeitando o Senhor Jesus, e essa entrega foi tão grande, meus irmãos, que quando Pilatos fez a oferta de soltar Jesus ou Barrabás, o povo gritou: Barrabás, Barrabás. E acerca de Cristo, o povo clamou: mate-o, crucifica-o, crucifica-o. Então, irmãos, o Rei dos Reis, ele foi rejeitado pelos homens. E olha a ousadia, olha o que o Espírito Santo faz conosco. Olha a ousadia que Pedro teve aqui. Ele está pregando para as pessoas que pediram a crucificação de Cristo, e Pedro está apontando o dedo e dizendo: vocês negaram o santo e o justo de Deus, vocês preferiram que Pilatos soltassem o assassino. Pedro está mostrando aqui, irmãos, que Jesus não tinha culpa nenhuma, ele era um inocente. Até Pilatos disse: não vejo culpa nenhuma dele, mas eles pediram que esse santo e justo fosse morto. E Pedro usa uma expressão interessante aqui: vocês mataram o autor da vida. Vocês não sabiam, mas vocês mataram o autor da vida. Perceba uma coisa, meu amado irmão. Você conseguiu perceber que a mensagem de Pedro aqui é uma mensagem dura? A mensagem de Pedro não faz uma massagem no ego dos ouvintes. A mensagem de Pedro não é uma mensagem de autoajuda, não é uma mensagem com mel, com açúcar, para agradar os ouvidos do seu público, não, porque Pedro, ele está comprometido com a verdade, e a verdade é dura, meus irmãos. Eu tenho certeza que você se lembra de uma ocasião em que muitos abandonaram Jesus, dizendo o seguinte: esse discurso é duro demais para mim. E Jesus disse para os seus discípulos: e vocês também não vão me abandonar? E aí o Pedrão tomou a dianteira e disse: mas a gente vai para onde, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. A verdade é dura, mas não há outro caminho para que possamos viver eternamente. Essas são as palavras de Pedro, são palavras duras. Pedro aponta para o povo e diz: vocês rejeitaram a Cristo. Mas agora a gente precisa fazer uma reflexão, porque o Senhor Jesus, ele não foi rejeitado somente ali no primeiro século pelos judeus. O Senhor Jesus continua sendo rejeitado nos dias atuais. Assim como os judeus o rejeitaram e o crucificaram, Jesus está sendo rejeitado por muitos hoje em nossa nação, ele está sendo rejeitado por muitos no mundo inteiro. O Senhor Jesus está sendo rejeitado por muitos membros de igrejas evangélicas que continuam negando a fé pelo seu comportamento. Jesus está sendo rejeitado nesse momento por muitas pessoas que estão sentadas nos bancos das igrejas evangélicas Brasil e mundo afora, e talvez Cristo esteja sendo rejeitado nesse momento por alguns de vocês que me ouvem, porque todos aqueles que não se dobram ao senhorio de Cristo estão rejeitando e negando o justo de Deus, estão dizendo: eu não quero, eu não te reconheço como Senhor da minha vida.
E sabe qual que é o perigo de rejeitar Cristo, irmãos? É muito simples. O perigo é que Ele está vivo. E Ele tem todo o poder. E todas as pessoas um dia vão estar diante dEle, do justo juiz. E todas as pessoas que pisaram a face da terra, terão um dia que prestar contas, de todos os seus atos, de todas as suas palavras, e de todos os seus pensamentos. Isso deveria trazer pavor para o nosso coração. Agora veja que interessante, Pedro diz no versículo 15, vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunhas. Pedro está dizendo, nós vimos, vocês mataram ele, mas Deus o ressuscitou e nós vimos, nós testemunhamos. Agora veja que interessante, irmãos, aquele povo rejeitou a Cristo, eles mataram o Senhor Jesus, na cabeça deles, eles estavam dizendo assim, olha, estamos livres dele, nunca mais iremos nos encontrar com esse tal de Jesus, porque ele foi morto na cruz do Calvário, nós vimos ele morrer, todavia Deus o ressuscitou dos mortos, e todos os que o rejeitaram e o mataram, um dia terão que estar diante de Cristo Jesus, o Cristo glorificado, o Todo-Poderoso, e terão que prestar contas, repito, de cada ato, cada palavra e cada pensamento. Querido irmão, o Senhor Jesus está vivo, Ele reina sobre tudo e sobre todos, e Ele há de julgar os vivos e os mortos. Deixa eu dizer algo para você, não pense que os seus pecados passam despercebidos diante dos olhos daquele que tudo vê, que é o Rei soberano que criou os céus e a terra. Ele está vendo todas as coisas, e você vai ter que prestar contas de tudo, absolutamente tudo que você faz, fala e pensa. Meus amados irmãos, o poder de Deus, Ele nos capacita, primeiro, a entender a seriedade, o perigo de rejeitar a Cristo, e é só o poder de Deus mesmo, para abrir os nossos olhos e nos fazer entender isso. Mas o poder de Deus também nos capacita, para a gente alertar as pessoas, essa é a nossa responsabilidade, alertar as pessoas sobre esse perigo de rejeitar o Cristo, que está vivo à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Agora veja, em terceiro lugar, o poder de Deus te capacita para anunciar a oferta do Evangelho para os que negaram a Cristo. O poder de Deus também te capacita a pregar o Evangelho, para quem? Para todos, inclusive os que rejeitaram a Cristo. Queridos irmãos, há esperança para os pecadores, há esperança para todos os que rejeitaram a Cristo, para todos aqueles que estavam ali no primeiro século gritando, crucifica-o, crucifica-o, há esperança para eles. A esperança também para todos os que estão rejeitando Cristo nos dias atuais. Existe um jeito de não ser condenado no dia do juízo final. Meu amado irmão, há uma boa notícia para todos nós, que são as boas novas de salvação, exatamente o Evangelho da graça do Senhor Jesus. E o apóstolo Pedro, como uma testemunha fiel, ele anunciou o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meu amado irmão, não há pecador que não possa ser transformado pelo poder do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Não há homem que não possa ser mudado por aquele que tem todo o poder e criou os céus e a terra. Volte seus olhos para o versículo 17 e o versículo 18. E agora, irmãos,
eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Veja, olha o que Pedro está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte: vocês foram tolos quando vocês fizeram isso, rejeitaram a Cristo, mataram a Cristo, mas vocês não sabiam o que estavam fazendo. Aí Pedro deixa claro algo aqui muito interessante, irmãos. Ele deixa claro que era necessário Cristo padecer. Ele deixa claro que os profetas já haviam anunciado que Cristo iria morrer. O próprio Cristo já havia deixado claro que ele seria rejeitado, humilhado e que ele seria morto. E foi exatamente para isso que o Senhor Jesus veio ao mundo. Ele veio para morrer por nós. Portanto, Jesus morreu como parte do plano redentivo de Deus, porque essa era a única forma de Deus nos resgatar e nos salvar. Meu amado, sem o derramamento de sangue, não haveria redenção para o homem. Sem o sacrifício do Senhor Jesus, nós não poderíamos ser reconciliados com Deus. Foi exatamente a morte de Cristo que hoje nos trouxe vida. Eu e você sabemos que, por causa do nosso pecado, nós merecemos a morte eterna, e o Senhor Jesus veio exatamente para morrer a nossa morte. É como se Ele olhasse para nós da cruz do Calvário e dissesse: vocês são pecadores, vocês merecem a ira de Deus, vocês merecem o castigo eterno, vocês merecem a morte, mas eu vos amo demais, e eu vou morrer a vossa morte, para que vocês possam viver, para que vocês possam desfrutar de vida plena e abundante hoje, e por toda a eternidade. Meu amado, quando o Senhor Jesus, ali na cruz do Calvário, quando Ele bradou: está consumado, Ele estava dizendo o seguinte: está feito, eu cumpri a minha missão, eu fiz o que eu vim para fazer, está pago. Aquele que crê em mim não deve mais nada, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a punição caiu sobre Cristo, e a justiça de Deus foi satisfeita de uma forma plena em Cristo Jesus. E assim, um Deus que é justo pode nos perdoar de graça, e Ele continua sendo um Deus justo. Pedro pregou essa mensagem para os seus ouvintes. Ele disse: olha, vocês não sabiam o que estava fazendo, mas os profetas já haviam anunciado, o próprio Cristo havia dito, foi para isso que Ele veio para nos substituir, de maneira que nenhuma condenação há mais para aqueles que creem no Senhor Jesus. Agora veja, que interessante, olha o discurso de Pedro, que deve ser também o nosso discurso, como ele prega o Evangelho. Ele condenou o pecado, ele apontou para o povo, ele disse: vocês rejeitaram a Cristo, ele deu a má notícia, mas aí ele apresenta a boa notícia de salvação. Ele apresenta que em Cristo Jesus há esperança para todos os pecadores. Mas Pedro esclareceu mais algumas questões, irmãos. Ele deixou claro que o Evangelho exige arrependimento e mudança de vida. Veja o versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Meus irmãos, se não houve arrependimento e mudança de vida, significa que não houve salvação. Por isso a nossa pregação deve ser essa: arrependei-vos, convertei-vos. Se arrepender, converter, significa dar meia volta, começar a caminhar na direção oposta. Se arrepender é uma mudança de mente, que muda o coração, que muda a vontade, que muda e transforma a vida do pecador. Por isso Pedro ergue a voz e diz: arrependam-se,
para que os seus pecados sejam cancelados, e essa continua sendo a mensagem hoje para mim e para você: arrependam-se para que os seus pecados sejam perdoados e cancelados, para que a sua dívida seja paga na cruz do Calvário. Arrependei-vos e convertei-vos, é essa a palavra de Deus para nós, porque se não houver arrependimento, também não haverá perdão de pecados. O verdadeiro perdão acontece quando há um verdadeiro arrependimento. Então, queridos, Pedro mostra aqui que a oferta do Evangelho está aberta para todos os pecadores, e ele chama os pecadores ao arrependimento. E aí no versículo 20 e no versículo 21, para a gente finalizar, ele faz menção à volta de Cristo. Ele chama o povo ao arrependimento e ele começa a falar da volta de Jesus, mostrando para nós que há um senso de urgência nessa mensagem de arrependimento, mostrando para nós que nós precisamos pregar o arrependimento. Quem precisa se arrepender, e quem já se arrependeu precisa pregar o arrependimento com urgência. Portanto, em quarto lugar, para a gente finalizar, o Espírito de Deus, o poder do Espírito te prepara para a segunda vinda de Cristo. Veja comigo o versículo 20 e o versículo 21. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou, por boca dos teus santos profetas, desde a antiguidade. Querido irmão, há aqui uma referência clara à volta de Cristo. Para aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, ouviram o chamado de arrependimento e se arrependeram, a segunda vinda de Jesus vai ser uma bênção, irmãos. Jesus virá, vai restaurar todas as coisas, vai ser algo tremendo, maravilhoso, nós viveremos com Ele pelos séculos dos séculos. Mas para quem não ouviu essa mensagem, para quem ouviu e endureceu o coração e não se arrependeu, esse dia vai ser um dia terrível. E querido irmão, quando o Senhor Jesus voltar, vai ser tarde demais para acertar as coisas com Deus. É por isso que aquele que tem que se arrepender, precisa se arrepender agora, porque a história do povo de Deus, desde então, está caminhando para esse grande, glorioso e também terrível dia do Senhor. É por isso, querido irmão, você que me ouve, as decisões mais importantes da vida precisam ser tomadas em um tempo chamado hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã talvez nem exista. Fato é, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. E querido, Ele não virá como veio da primeira vez, há cerca de 2000 anos atrás, que nasceu em uma manjedoura, de uma forma muito simples, que era um bebê, que precisava dos cuidados da sua mãe, precisava ficar no colo da sua mãe, que entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Não, o Cristo que virá é esse Cristo que Pedro está proclamando, é esse Cristo exaltado e glorificado, e Ele virá cheio de poder e glória, e todo olho verá. Lucas narra isso no seu Evangelho, como será a volta de Jesus, e ele diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas.
Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. É assim, vai ser a vinda do Filho de Deus, o Cristo glorificado. Querido irmão, na primeira vinda de Jesus, ele estava mudo perante Pilatos, ele era interrogado, e ele não respondia palavra, mas na sua segunda vinda, quem estará diante do Cristo glorificado é o próprio Pilatos, e ele vai ter que prestar contas de todas as decisões, de todos os pensamentos, de todas as atitudes e de todas as palavras. Não somente Pilatos, mas todos os homens da face da terra, todos estarão diante desse Cristo glorioso e cheio de poder. É por isso, meu amado irmão, que hoje é o tempo de se arrepender. Diz a Bíblia: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque não há outro caminho para a salvação, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E a pergunta importante que você precisa responder é a seguinte: você já invocou o nome do Senhor? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já creu no Senhor Jesus? Meu amado irmão, você que me ouve, faça isso, e Ele vai receber você nos seus braços de amor. Renda-se a Cristo, e Ele vai revestir você com a sua própria justiça, e vai te dar uma posição perfeita diante de Deus. Renda-se a Cristo, invoque o nome do Senhor, e Ele vai lavar você de todos os seus pecados, e Ele vai adotar você na sua própria família. E quando você morrer, meu amado irmão, quando a morte chegar, Ele vai levar você imediatamente à presença de Deus, e ali na eternidade, eu, você e todos os redimidos, nós iremos unir as nossas vozes, e nós iremos clamar: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber a honra, a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Querido irmão, você que está aqui, você que me ouve da sua casa, que o Senhor nos dê a graça nessa noite, de invocarmos o seu nome, porque aquele que invocar o nome de Jesus, esse será salvo. E não somente isso, que esse poder para testemunhar repouse sobre a minha vida e a sua vida, hoje e todos os dias, para que assim como Pedro, possamos testemunhar acerca do Evangelho, da graça do Senhor Jesus, para que vidas sejam transformadas, libertas da escravidão do pecado, libertas da condenação do pecado, e para que Cristo receba a glória, o louvor e a honra que somente Ele é digno de receber.